água sempre foi meu ambiente. Sempre me senti muito mais confortável numa piscina ou na praia do que em terra. Com 15 anos de idade, fiz o meu primeiro curso de mergulho e nunca mais parei. Especializei, fui mergulhando, ganhando experiência, fazendo cursos, viajando. E quando eu vi, eu trabalhava única e exclusivamente com mergulho. E me especializei em mergulho técnico. Mergulho com misturas gasosas, além dos limites de descompressão e mais fundos que 40 metros de profundidade. Respirar, para a gente, é um ato automático. Para o mergulhador, não é. Para você se tornar um mergulhador técnico, acima de tudo, você tem que ter atitude. Entender qual é a filosofia do mergulho técnico. O treinamento é longo, difícil, mas tem que ter muita paciência e treinar muito fundamento. Com isso vieram as viagens, atrás das duas coisas que eu mais gosto, que são naufrágios e os animais. A oportunidade de mergulhar com um tubarão que tenha 18 metros de comprimento. Mar para mim é tudo. Começou como lazer, virou trabalho, é ganha-pão, prazer, é viagem, pessoas que preservam a natureza, estilo de vida. Minha vida toda hoje é ligada ao mar. Eu tenho 2 filhos, eu não sou um esportista radical. Na minha praia, que é o mergulho, eu posso dizer que eu não aceito nenhum risco. Eu vou para a água para me divertir, para explorar. A minha adrenalina não é do risco, a minha adrenalina é da descoberta. Eu tenho humildade de entrar em contato com as operadoras locais, de ouvir a opinião deles, de mostrar meu planejamento para que eles façam críticas construtivas, horários de maré, informações que realmente a gente precisa para poder planejar um mergulho com segurança. Uma frase clássica do mergulho é: planeje seu mergulho e mergulhe o seu planejamento. Não existe improviso. Quando você muda um planejamento, você não só coloca você em risco, como você coloca toda a tua equipe. Lembrando que não existe mergulho sozinho. E nós baseamos nossa segurança no suprimento de gás do nosso duplo. Você sempre vai ter N+1 de gás. A estratégia é justamente reduzir os possíveis causadores de risco, seja no mergulhador, seja no ambiente e nos equipamentos. Dá para ter certeza que o equipamento é bom? Dá. Dá para investir direito, dá para treinar. Eu acordo muito mais cedo, eu separo o equipamento, eu reviso o equipamento, eu testo o equipamento. Esse é o cilindro duplo. 2 cilindros de ar. Se eu tiver um vazamento aqui, eu posso isolar e usar só esse lado ou todo o sistema ao mesmo tempo. São 2 cilindros, eu preciso ter 2 reguladores. O primeiro regulador, que eu chamo de posto direito, que é por onde eu respiro, esse é meu principal, ele vai estar sempre na minha boca. Eu vou montar agora o posto esquerdo, que é o meu backup, minha segurança. Nesse posto esquerdo, eu tenho um outro segundo estágio idêntico, um manômetro, que vai marcar a pressão do meu sistema, dos 2 cilindros ao mesmo tempo. A função do colete equilibrador é eu inflar se eu ficar com a minha flutuabilidade negativa, se eu estiver afundando. Posso inflar oralmente pelo bocal ou automaticamente com o ar do meu cilindro a partir dessa mangueira e desse botão. Eu estou fixando agora o backplate, que é uma chapa de aço inox com os arreios de nylon, que eu vou usar como mochila. Vai possibilitar que eu coloque meu cilindro nas costas. Computadores de mergulho servem principalmente para me orientar em relação às 2 variáveis do mergulho, que são profundidade e tempo. E os computadores vão processar essa informação, vão dizer quanto tempo eu posso ficar no fundo e quais são as paradas descompressivas que eu vou ter que fazer no retorno à superfície. Quanto mais fundo a gente vai, menos a luz do sol alcança. Então, em mergulhos profundos, é fundamental o uso de uma lanterna para você ter uma correção da luz natural e conseguir enxergar as cores. Decomarker vai no bolso da minha roupa. Eu lá no fundo solto o decomarker. Ele tem 2,5 metros e ele vai flutuar. Então o barco consegue ver a minha posição sem eu ter que chegar na superfície. Esse é meu cilindro de stage. Ele vai levar meu gás de descompressão. Na descida, eu absorvo o nitrogênio. Quando eu subir, eu estou no processo inverso, que é a descompressão. Se eu não respeitar o tempo correto, a velocidade de subida e o tempo das paradas, eu vou criar uma coisa chamada doença descompressiva. Então a análise dos gases ela é fundamental. Se eu usar um gás numa profundidade inadequada, eu corro um sério risco. O gás de fundo é uma mistura de 3 gases, oxigênio, hélio e nitrogênio.
O nitrogênio, em grandes profundidades, começa a ter um efeito narcotizante. Então a gente diminui a fração de nitrogênio, aumentando a fração de hélio, para não ter o efeito narcotizante. Fundamental nos equipamentos é entendê-los e você estar treinado para o uso desse equipamento. Pode ser o melhor do mundo. Se eu não tiver treinado para usar esse sistema, ele vai se tornar perigoso. Eu lembro quando surgiram os recicladores, os rebreathers, que hoje realmente são bastante seguros, com muita gente tendo acidente por não estar treinado para aquele equipamento. Teve um fotógrafo muito famoso, o cara mergulhou no meio da alimentação das orcas, ele mergulhou fundo, ele mergulhou nas cavernas mais longas, o cara era capa de National Geographic, uma referência, e ele morreu mergulhando com um rebreather a 10 metros de profundidade. O equipamento era ruim? Não. Ele era ruim? Não. Ele não estava treinado para usar aquela máquina. O que faz do mar ser realmente encantador é o fato dele ser imprevisível. Amo o mar, mas eu respeito muito. Então você tem que analisar, antes de fazer um mergulho, tudo que pode dar errado com o equipamento, com o ambiente e com você mesmo. Você ter enjoado no barco que te levava para fazer o mergulho, não ter dormido bem, pode acabar com o seu dia de mergulho. O cara vai no final de semana, ele quer beber, ir para boate e ele quer mergulhar no dia seguinte. Fazer os 3, nem com 18 anos de idade, cara, quanto mais hoje em dia. Eu já presenciei alguns acidentes e a grande lição que a gente tira é uma lição de humildade. De frente à atividade, frente aos nossos limites pessoais, é você estar a 60 metros de profundidade, confortável num ambiente que às vezes é hostil, sempre uma incógnita muito grande que você vai encontrar. Você pode ter aquela onda perdida que te bagunça o mergulho, você pode ter uma correnteza diferente, o final da luz do dia, e buscar uma pessoa no mar à noite é mais difícil do que de dia. Eu tenho mais de 6.000 mergulhos, 30 anos de atividade. Tive uma situação de risco de vida. Foi um erro de planejamento. Eu estava em Galápagos, nós terminamos o mergulho no ponto que o guia de mergulho determinou, mas estava errado. Ele determinou errado. O barco veio resgatar a gente muito perto da arrebentação. Veio uma onda e o barco virou. Você tenta voltar, não consegue, é uma série, uma em cima da outra. Ali eu pensei que realmente era o final. Perderam-se vários equipamentos, perdeu-se um barco de mais de $50 mil, mas a integridade física de todo mundo está preservada. Isso foi o episódio mais assustador da minha vida. Uma das coisas importantes nos acidentes é aprender. A gente acaba trazendo isso para a vida cotidiana. Eu acho que a coisa mais perigosa que todos nós fazemos é dirigir. É muito difícil você ter um acidente muito grave se você realmente estiver dentro dos limites estabelecidos pela rodovia, pelo seu carro, pela sua manutenção. Eu acho que um bom mergulhador acaba sendo uma pessoa um pouco mais metódica no cotidiano também. Algumas pessoas falam que esse tipo de mergulho é um mergulho de maluco. Se você está bem treinado, você conhece o equipamento, não vejo onde isso possa ser tão perigoso. Meu nome é André Valentim, tenho 43 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou instrutor de mergulho técnico, naufrágios, mergulhos profundos. Esse é o meu mergulho 6.123. Tenho certeza que vou voltar são e salvo para casa para planejar o meu mergulho 6.124. O que mais protege você é a sua atitude em todo momento.